sonha em conquistar seu espaço profissional, não é? Mas você está preparado? O mercado quer técnicos e nós formamos você. A Etebrax oferece cursos técnicos presenciais conectados e o melhor, bem perto de você. Inscreva-se já pelo site www.etebrax.com.br. Etebrax, porque o mercado quer técnicos. Boa tarde, queridos alunos e alunas da Etebrax. Estamos aqui para mais uma aula do módulo de saúde ocupacional, né? Ciclo básico, módulo de saúde ocupacional. Meu nome é Maurício Anjos, sou o seu professor deste módulo e também seu coordenador de curso. Então, sejam bem-vindos, né, a todos os alunos que já estão acompanhando o módulo e aqueles que perderam a aula passada e estão tendo a primeira aula hoje. Tá? Então, muito boa tarde a todos e hoje teremos a aula de PCMSO, tá? A relação do técnico de segurança do trabalho e a NR7 PCMSO será a nossa aula de hoje. Vai ser uma aula assim um pouco discursiva. Nós vamos falar um pouquinho da função de técnico, a importância dele dominar o PCMSO, né? Então é uma aula muito importante essa aula de hoje. Então, antes de nós iniciarmos a nossa aula, queria passar para a Tatiana. E Tatiana dará as boas-vindas aí a todos vocês aí. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, professor Maurício. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E online estão os polos de Boa Vista, Carpina, Escada, João Pessoa, Olinda, Palmas, Teresina. Ok. Então, queria pedir aí a Billy para jogar o slide tema aí pra gente. Joga aí, Billy, vai de tema. Ok. O técnico de segurança do trabalho e o PCMSO. Você pode observar aqui, tá certo? Né? Observe bem aqui o técnico de segurança do trabalho e o PCMSO. Dá para você ver aí o médico com o estetoscópio, né? Você vê aí o médico com estetoscópio e a questão do técnico em segurança do trabalho. Tá, Billy, segura aí um pouquinho esse slide aí. Segura aí, tá? Não volta pra gente, não. Queria pedir só um minuto aos alunos. Só um minutinho que a gente já retorna. Você vai vendo aí o slide tema. Ok, vamos lá. Então você vê aí, já iniciando com os objetivos do PCMSO. Quais seriam os objetivos? Primeiramente, né, antes de irmos aqui para o nosso slide, né, você pode observar aí o nosso slide. Antes de irmos, eu vou deixar claro uma coisa. PCMSO, quem é obrigado a fazer o PCMSO? Quem deve elaborar e quem deve fazer, quem deve implementar, quem deve assinar. Quem deve fazer tudo isso que eu falei aí é o médico. Só que o técnico em segurança do trabalho, ele passa a ser, tá, um administrador em potencial do PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. É a nossa segunda aula de hoje e é uma aula muito importante, NR7, tá? O aluno, é interessante o aluno estar conectado e antenado com as normas regulamentadoras. Então chama aí o slide, Billy, pra gente. Você vê aí os objetivos do PCMSO. Conhecer e saber aplicar os principais conceitos do sistema de gestão integrada nos processos. Vamos passar para o outro aqui. Técnico de segurança versus PCMSO. Tá? Qual a importância do técnico dominar? Então, eu coloquei o seguinte texto para você. Apesar do técnico de segurança do trabalho não ser o responsável direto pela confecção
e coordenação do PCMSO, como eu acabei de falar, quem é o responsável? O médico, tá? Fique sempre sabendo disso. Quando cair em qualquer concurso, quem é o responsável? O médico. Então, apesar de ele não ser responsável, ele passa a ser um administrador em potencial do programa. Em muitas empresas hoje existem apenas técnicos em segurança e o pessoal médico, geralmente ele é terceirizado. Desta forma, todo andamento do programa, como recrutamento para exames e movimentação das palestras e treinamentos, ficam por conta dos técnicos em segurança do trabalho. Então o técnico, ele faz mover, ele é a mola mestra geralmente do programa de controle médico e saúde ocupacional. Está ali desenvolvendo os programas de treinamento, vê a questão das campanhas de vacinação, para que possa andar, porque todo o PCMSO ele vai ter o cronograma de atividades dele anual, vacinação, inserido no PCMSO. Eu tenho alguns programas, como o programa de imunização ocupacional, que está lá inserido todas as vacinas que os trabalhadores devem tomar. Cada trabalhador tem os exames que devem ser feitos, não só os exames normais, tá? Como anamnese, como exame físico, mas também, dependendo da função, eles vão fazer exames complementares. Vou dar um exemplo. O trabalhador que está exposto ao ruído excessivo. Então, geralmente, quando vão elaborar um PCMSO, o médico já pede audiometria tonal. Tá? E coloca lá audiometria tonal, periodicidade. Na admissão, depois de 6 meses, após isso, passa a ser anual. Então, é muito importante que o técnico em segurança saiba interpretar o PCMSO, saiba colocar para andar, para caminhar o PCMSO, tá? Porque o técnico, como eu costumo falar, ele é a mola mestra da questão do PCMSO. Vamos lá, Bia, vamos voltar. Aí a base legal, né? A base legal do PCMSO. Você tem a portaria 3214 de 1978, essa portaria que rege as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. E dentro dessa portaria você tem a NR7, que antigamente essa NR7 só falava de exame médico. Hoje não, ela fala de Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Ela só falava da obrigatoriedade de exame admissional, demissional e periódico. Hoje o programa tem todo um contexto. Você tem que ter os indicadores biológicos, você tem que ter os gráficos, a população tem que fazer uma análise epidemiológica da população laboral, tem que estar lá no PCMSO, quantos fumantes, quantos hipertensos, qual a curva pressórica, qual a curva de tabagismo da empresa, e assim sucessivamente. E é importante que o técnico em segurança do trabalho saiba saiba interpretar tudo isso aí que eu acabei de falar para você. Tá? É muito importante que o técnico tenha esse domínio, esse tato, tá? Com o PCMSO. Voltando para a base legal, vamos lá, Bill? A base legal lá? Traz pra gente aí. Então, portaria 24 de 29 de 12 de 94 foi justamente quando ela transformou a NR7, que só falava de exames, em NR7 que aborda o PCMSO. A portaria 8 de 5 de 96, tá? Portaria 8 de 8 de 5 de 96, ela também deu uma reformulada, mas continuou sendo PCMSO, ok? Aí vem o PCMSO propriamente dito, do objeto ou do objetivo do PCMSO. Né? Qual o objeto, qual o objetivo do PCMSO? Primeiro, a obrigatoriedade. Tá? Ele é obrigatório, tá? Ser feito por toda a empresa que tenha trabalhadores como empregados, que geralmente mais de 1 ou 2 funcionários já está precisando de PCMSO. Toda empresa que tenha trabalhadores como empregados, tá, em seus estabelecimentos, ou seja, regidos por CLT, é obrigada a realizar o PCMSO. Abrangência, ele abrange todos os tipos de trabalhadores que estão envolvidos na empresa, domésticos, estagiários, eventuais e avulsos também.
Ele vai estabelecer parâmetros mínimos quanto à questão da saúde ocupacional, vai estabelecer as obrigatoriedades dos exames, vai estabelecer alguns documentos obrigatórios, alguns tipos de controles em determinadas exposições, alguns tipos de prevenção para determinada doença. Vamos lá, Billy, volta pra gente. Também, ainda no seu objeto do PCMSO, ele deixa claro que as empresas contratantes de mão de obra